dia, meu amigo e minha amiga. Que bom podermos estar juntos hoje em mais um devocional de fé. Que este sábado seja um dia maravilhoso para você e para sua família. Ontem nós conversamos um pouquinho aqui sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se deu, que morreu em nosso lugar e que veio à terra, se fez carne, habitou entre nós, se tornou um ser humano. João escreveu muito sobre esta natureza de Jesus, falando e revelando a nós claramente que Jesus, ele é Deus em forma de homem, é Deus que se tornou um ser humano, que encarnou. Ele era eternamente a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, diz João capítulo 1, nós já lemos isso ontem, conversamos um pouquinho, e hoje eu quero ler com você a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 até o 4. João, o apóstolo do amor, diz o seguinte: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a vimos e com nossos próprios olhos nós a ouvimos e com nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando esta vida apareceu, nós a vimos, e é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Eu vou repetir esse final. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Por que Deus enviou seu Filho Jesus a esta terra? Para trazer uma alegria completa para toda a humanidade. Deus, cheio de amor e graça e bondade, se revelou a nós, seres humanos. Não em forma de um espírito, não na forma de um trovão ou de um raio, não na forma de apenas uma chama de fogo como apareceu para Moisés, mas agora Deus decidiu assumir a forma de um ser humano para falar conosco na nossa linguagem, para enxergarmos Deus como um de nós e vendo nós o Senhor em forma da sua criação, podemos reconhecer nele um Deus que se importa com cada pequeno detalhe da nossa vida. Sim, Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, tanto que ele veio a essa terra. Uma verdade é que a palavra da vida, Jesus, existia desde a criação do mundo. Jesus é eterno, ele existe desde antes do universo ser criado. Ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus não é apenas um bom homem, não é apenas o Filho de Deus com F minúsculo como nós somos. Ele é eternamente o Filho de Deus, o Filho unigênito. Unigênito significa ele era único e ele foi criado ele foi gerado em Deus com o Pai, na mesma natureza que o Pai. O Filho tem a mesma natureza que o Pai. E essa é uma revelação maravilhosa da palavra de Deus. Esta é uma revelação que está revelada em João, mas em toda a Bíblia, que Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus. Ele é da mesma natureza que o Pai. Ele existe eternamente. Sim, ele encarnou e nasceu no que nós celebramos, que é o Natal. Mas Jesus não passou a existir a partir do Natal. Jesus sempre existiu. Eu quero indicar para quem gosta de estudar a Bíblia um livro que eu tenho lido e que ele é maravilhoso, do Asher Intrater. O nome do autor é Asher, A-S-H-E-R, Intrater. E esse autor escreveu um livro chamado
Quem almoçou com Abraão? Veja, Quem almoçou com Abraão é o nome do livro. E ele é um livro maravilhoso porque ele revela Jesus no Antigo Testamento. Que todas as vezes que Deus apareceu em forma de homem, era Jesus já aparecendo em forma teofânica, Deus assumindo forma humana, Deus se fazendo presente no meio da humanidade, Deus vindo até nós já no Antigo Testamento. Deus, quando descia na viração do dia para conversar com Adão e Eva, ele vinha em forma humana. Não era uma voz que se ouvia no jardim, era o próprio Deus que vinha para o jardim em forma humana. Quando Abraão recebe Deus, ele recebe em forma humana, tanto que Deus almoça com ele, só pode comer quem tem um corpo, quem tem estômago. Então Deus assumiu a forma humana, e esta é uma das maiores demonstrações de amor, porque sendo ele eterno e maior que o próprio universo, sendo ele o criador de todas as coisas existentes, Deus necessariamente não precisava ter um corpo, porque ele é muito maior do que um corpo biológico. Ele é espírito. O próprio Jesus revela que o Pai é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Mas então por que Deus se fez um ser humano? Por amor a nós, para se revelar a nós, para conversar conosco, para que pudéssemos entendê-lo em uma linguagem acessível. Deus se importa tanto com a gente que ele veio até nós e ele se rebaixou à nossa estatura. Eu amo comunicação, eu amo me comunicar com pessoas, isso é uma coisa muito minha. E quando eu me comunico com diferentes grupos, eu busco a linguagem daqueles grupos. Por exemplo, eu sou professor e eu trabalho muito com adolescentes na escola, então eu costumo nas minhas aulas usar uma linguagem acessível para eles. Às vezes eu uso até mesmo gírias. Na igreja, quando eu ministro para os jovens ou para os adolescentes, eu ministro com palavras um pouco diferentes e usando exemplos do cotidiano deles. Quando eu falo com pessoas mais velhas, eu tento usar um linguajar e exemplos ligados com o contexto dessas pessoas. Por que eu faço isso? Para me aproximar do meu ouvinte, para me aproximar daqueles com quem eu estou me comunicando, porque eu amo as pessoas, eu quero que elas entendam a mensagem que eu estou levando. Assim também Deus fez, ele se rebaixou à nossa estatura, e sendo ele eterno e extremamente sábio e poderoso, o Deus que criou tudo, as leis da física, da química, da biologia, ele veio e falou com linguagens muito simples. Quando ele falava com pastores de ovelhas, ele usava exemplos de ovelhas. Quando ele falava com agricultores, ele usava exemplos da agricultura. Assim eram as parábolas de Jesus, ele dizia: olha, havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Noutra passagem ele disse: um agricultor semeou a sua semente. Veja, Jesus estava usando a linguagem das pessoas, o exemplo daquilo que elas viviam dia a dia. Quando ele falava com pais e filhos, ele disse: o reino de Deus é como um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo disse: me dá a minha parte da herança. Veja, Jesus sempre fez o maior esforço para se aproximar de nós, e isso demonstra um amor profundo que ele tem por nós. Vamos hoje agradecer esse amor e vamos nos render a ele, porque o apelo de Deus é que nós venhamos a nos render a ele e nos entregarmos e nos tornarmos seus filhos. O reino de Deus é um pai procurando filhos, é um pastor procurando a ovelha perdida, é uma mulher procurando a moeda que se perdeu. O reino de Deus é aquele que procura algo pelo qual se importa muito, e por isso ele vai e faz o que é necessário. Deus veio à terra e fez o que era necessário para nos resgatar. Ele mesmo assumiu a forma humana e morreu em nosso lugar, numa cruz terrível, carregando o nosso fardo. E hoje podemos nos entregar a ele e dizer: Senhor, queremos ser teus filhos. E isso tudo é para que haja alegria. Isso tudo é para que a nossa alegria seja completa. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos que a nossa alegria seja completa nesse dia. Que o Senhor coloque sobre nós o seu Espírito e que possamos viver para Ti todos os dias. Revela em nós o Cristo vivo, revela em nós a alegria da salvação,
Senhor, que este Natal seja diferente dos outros, não seja só mais uma festa, só mais um dia para fazer uma comemoração, mas seja, Senhor, a celebração da vida que recebemos, a celebração do Teu Filho que veio à terra, se tornou homem e habitou entre nós, nos mostrando a Tua bondade, a Tua misericórdia. Querido Deus e Pai, pedimos que a nossa alegria seja completa contigo hoje. Completa-nos com a Tua presença, Senhor. Completa em nós, Senhor, a Tua paz e nos traz a alegria verdadeira. Não a alegria que este mundo tem, que é passageira, mas a alegria eterna. É isso que eu peço, bondoso Deus, em nome de Jesus. Renova este homem que me ouve, renova esta mulher, renova este filho, este jovem, renova cada um, Senhor. Põe sobre nós o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque Você veio a essa terra e morou entre nós. Obrigado porque o Senhor se revelou. Obrigado porque o Senhor nasceu entre nós. Te agradecemos e te adoramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Amanhã nós estaremos juntos aqui no Devocional de Fé.